Boa noite, meus irmãos. É um prazer, uma alegria estar de novo com vocês. Nós estamos na nossa segunda semana de pandemia e infelizmente as coisas não melhoraram como nós gostaríamos. Ainda há muita gente internada, muitos casos acontecendo, a situação das UTIs ainda é crítica e nós precisamos continuar orando sempre para que Deus abençoe, né? Deus tem o plano dele, soberano, mas ele conta com as nossas orações, né? Ellen White diz que faz parte do plano de Deus conceder-nos, em resposta à oração da fé, aquilo que ele não nos outorgaria se o não pedíssemos assim. Então vamos orar para que Deus, na sua bondade, na sua misericórdia, ele possa aí abreviar essa pandemia, para que a igreja possa se reorganizar, né, para as atividades e se preparar aí melhor para a pregação, a proclamação do Evangelho. Hoje é o nosso culto de oração, nosso culto de quarta-feira, e eu queria estudar com vocês, refletir com vocês um pouquinho sobre um salmo, né? A ideia nossa é, quem sabe, as quartas-feiras, enquanto durar esse confinamento, nós estarmos refletindo sobre os salmos. Os salmos são maravilhosos, né? São mensagens que servem para todos os momentos da nossa vida. Os salmos, eles nos fazem bem quando estamos alegres, quando estamos abatidos, quando estamos tristes, quando temos perda, quando tudo vai bem, quando tudo vai mal. O salmo sempre tem uma palavra especial para apresentar. E hoje eu quero refletir com vocês um pouquinho sobre o Salmo 90. É um salmo conhecido, é um salmo importante, com uma mensagem muito especial, muito pessoal da parte de Deus, como sempre são as suas mensagens. E é um salmo que eu creio vale a pena nós refletirmos um pouco. Antes, porém, vamos orar, e eu peço que continuemos orando pela nossa irmã Margarida, pela irmã Maria Helena. Aparentemente estão suportando bem esse momento, então vamos intensificar, tá? Não recebi mais notícias do pastor Merig nem da Gintana, mas continuamos orando por eles. Nosso desejo e nossa esperança é que eles já estejam prontos, bons, restaurados. E há muitos outros irmãos e irmãs, parentes nossos, parentes dos pastores, parentes dos nossos irmãos, queridos, amigos, que estão lutando, né, contra esse vírus. Então vamos orar, vamos intensificar as orações, pedindo a graça e a intervenção divina, tá bom? Então eu convido você a fechar seus olhos, tá? Depois nós vamos ler então a Bíblia, Salmo 90. Convido você novamente a buscar a tua Bíblia e deixá-la aí, à sua mão, porque é o nosso alimento para esse momento, tá bom? Vamos orar? Feche os seus olhos, vamos orar. Deus querido, Pai amado, nossa gratidão imensa a Ti por mais um dia de vida que o Senhor nos concedeu. Infelizmente, mais uma vez, recebemos as estatísticas sobre a pandemia em nosso país, e só em relação a essa doença, mais de 1.000 pessoas hoje perderam a vida, só considerando o Covid. Mais de 1.000 pessoas, bem mais de 1.000 pessoas. É muita gente, Pai. Ainda que fosse uma só, ainda seria terrível, mas são milhares de pessoas, milhares de famílias machucadas, feridas, algumas desesperadas. Por favor, Deus amado, conforta essa família, que elas sintam que estão em teus braços, que estão em teu colo, que elas sintam o conforto da presença do Deus Consolador, o Espírito Santo. Por favor, ó Pai, nós estamos suplicando isso no nome maravilhoso, poderoso,
No nome espetacular de Cristo Jesus. Atende, por favor, a nossa oração e abençoa essas famílias. Abençoa aqueles que estão doentes, mais uma vez pedimos, todo o pessoal das clínicas, dos hospitais, aqueles que têm feito exame na população também. Abençoa a todos, protege a cada um. Precisamos, dependemos da tua ajuda e da tua guarda. Nós vamos estudar a Bíblia agora, ó Pai, falarmos um pouquinho sobre o Salmo 90, um salmo maravilhoso que fala muito a teu respeito, Pai. Dá-nos clareza de pensamento. O próprio Salmo diz dos teus caminhos bem elevados, então eleva o nosso discernimento para que alcancemos pelo menos uma boa parte da mensagem que o Senhor deseja nos transmitir. Abençoa toda a tua igreja reunida aqui neste canal do YouTube, do Facebook, e todos os teus filhos que estão assistindo a alguma programação, a algum culto, por outros pastores, por outros irmãos, também procurando louvar o Senhor, que o Senhor os encontre e que o Senhor os abençoe, por favor, e a nós na palavra, é o que rogamos por Jesus. Amém. Amém. Muito bem, meu amado, pegue aí a sua Bíblia e vamos ler com atenção o Salmo 90. É um salmo de Moisés. Eu quero ler com vocês esse salmo. Salmo 90, ele tem 17 versos, não é um salmo muito grande, mas a mensagem dele é espetacular. É uma mensagem sensacional, maravilhosa, né? Uma mensagem escrita tanto tempo atrás, né? Mais de 4.000 anos atrás aproximadamente, e uma mensagem que fala e tranquiliza o nosso coração sempre. O começo desse salmo é sempre maravilhoso, né? É sempre confortante. O salmo começa dizendo assim, Salmo 90: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formasse a terra, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filho do homem. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono passageiro, como a relva que floresce de madrugada. De madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Diante de ti pusestes as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira. Acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou, em havendo vigor, a 80. E neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Ensina-nos, Senhor, a contarmos os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Volta-te, Senhor, volta-te, Senhor. Até quando? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com a tua bondade, a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quantos nos tem afligido, por tantos anos quantos suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras, e a seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus,
confirma sobre nós as obras das tuas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Olha aqui que mensagem, né? Tremenda, que mensagem maravilhosa. O Salmo 90 é o salmo mais antigo do livro dos Salmos e foi escrito por Moisés, que é apresentado na Bíblia como homem de Deus. Tanto Esdras como Neemias fazem referência a Moisés como um homem de Deus. E outros livros, outros escritores também. O Salmo 90, ele trata de temas que começaram com a queda dos nossos primeiros antepassados e que continuarão sendo importantes e enigmáticos para nós até a volta do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo. Veja, quais são esses temas que o Salmo 90 trata, né? Mas que são atuais ainda. Olha, foi escrito, como eu disse, aproximadamente 4.000 anos atrás, mas ainda é um salmo enigmático, ainda é um salmo atual, né? Que revela coisas importantíssimas. Por exemplo, né? Esse salmo fala de um Deus que é eterno, comparando conosco, seres humanos frágeis e passageiros. O Salmo também fala de vida e morte. Ele confronta vida com morte. Fala de um outro tema muito importante para os nossos dias. O significado da vida. O significado da nossa vida num mundo confuso e difícil. Nós vivemos num mundo confuso e difícil, mas a vida ainda tem um significado. É possível que Moisés tenha escrito esse salmo, o Salmo 90, logo depois que o povo se rebelou contra o Senhor e desobedeceu o Senhor em Cades Barneia, não querendo assumir, se apossar da herança, entrar em Canaã, e foi então condenado a vagar pelo deserto por 40 anos, até que toda aquela geração tivesse morrido. Essa tragédia, né, da maldição que eles trouxeram, né, sobre si, uma jornada de 40 dias do Egito até Canaã se tornou uma jornada de 40 anos. Essa foi uma tragédia. Tudo porque desobedeceram o Senhor. O Senhor disse: entra, toma posse. Josué e Caleb falaram: vamos, o Senhor é conosco. Mas o povo preferiu ouvir os outros espias e desobedeceu o Senhor. E aí foram condenados a passar, vaguear 40 anos. Até que todos, com exceção de 2, Josué e Caleb, morressem ali no deserto. Essa tragédia foi seguida pela morte de Miriam e de seu irmão Arão. 2 mortes que foram muito sentidas para Moisés também. E entre a morte de Miriam e Miriam e Arão, né, Moisés desobedeceu o Senhor. Quando do episódio em que foi orientado a falar com a rocha e ele resolveu bater na rocha e não apenas lhe falar. E isso foi terrível, porque impediu que Moisés alcançasse um sonho que ele tinha em seu coração. Agora a pergunta é: como foi que Moisés se tornou um homem de Deus depois de ter passado 40 anos no Egito e fracassado, e 40 anos em Midian como um pastor de ovelhas, e ainda depois, né, mais 40 anos liderando uma marcha fúnebre pelo deserto? Sim, porque toda aquela geração morreu. Era um cortejo fúnebre. Todo dia alguém morria e era sepultado ali nas areias. E no meio disso, né, Moisés, que foi preparado para ser um faraó,
não teve sucesso no Egito. Teve que fugir do Egito. Saiu fugido, fracassado, derrotado, né? E acusado pelos seus irmãos. Passou 40 anos com um modesto rebanho de ovelhas, vagando pelo deserto, conduzindo animais pelo deserto. E depois, seus últimos 40 anos, à frente de uma nação em que a sua geração, estava fadada à morte. Como é que esse homem, vivendo tudo isso, conseguiu se tornar um homem de Deus? Veja, apesar de a vida não ser fácil, Moisés triunfou. Mesmo tendo muitos desgostos, decepções, quedas, fracassos, Moisés triunfou. E nesse salmo, Moisés compartilha o seu testemunho, os seus insights, para que nós também possamos encontrar forças para a jornada e terminemos bem, como ele terminou também. Então, veja, esses insights da vida de Moisés, esses testemunhos, são muitos. Eu quero destacar 3, só 3, para não ficar com a mente muito cheia, né? Geralmente 3 ideias são suficientes para nós ocuparmos a nossa mente. Então, o primeiro insight da vida de Moisés, né? Nós somos viajantes e Deus é o nosso lar. Olha que interessante, né? Moisés era um viajante, mas Deus era o lar de Moisés. E assim somos nós também. Nós somos viajantes, mas Deus é o nosso lar. Segundo insight, né? Nós somos aprendizes e a vida é a nossa escola. Nós somos aprendizes e a vida é a nossa escola. E terceiro testemunho, terceiro insight, somos cristãos e o futuro é nosso aliado. Então o Salmo está, podemos dizer assim, seguindo uma linha de pensamento dividida dessa forma, né? Salmo 90, 1 e 2 apresenta essa ideia de que nós somos viajantes, mas Deus é o nosso lar, é a nossa casa, é o nosso tabernáculo, é o nosso porto seguro. O Salmo de 3 a 12 apresenta a ideia de que nós somos aprendizes nesse mundo e que a vida, ela é a escola que nos ensina. E o Salmo, dos versos 13 a 17, ensina que nós somos cristãos e que o futuro é nosso aliado. O futuro preparado por Deus, preparado por Cristo, preparado pelo Espírito Santo, é nosso aliado. Então vamos ao primeiro insight, vamos refletir um pouquinho no primeiro insight. Somos viajantes e Deus é o nosso lar, né? Veja, para todos os mortais, a vida é uma peregrinação, tá? Então ela se estende desde o nosso nascimento até a nossa morte. E para nós cristãos, em um modo mais particular, a vida também é uma jornada que nos conduz da terra até o céu. Agora veja, apesar disso, de ser uma jornada, né, o caminho não é nada fácil. Não é para mim, tenho certeza que não é para você também, não é para ninguém. Nem para os grandes heróis da Bíblia a jornada foi fácil, nem para Cristo a jornada foi fácil. No Salmo 47, verso 9, Jacó disse o seguinte, né? Ele fala que os anos da sua peregrinação foram 130 anos. E ele diz assim, foram 130 anos poucos e maus, olha só. E Jacó é um patriarca, é uma referência para nós, um líder espiritual. Mas ele, de acordo com ele mesmo, os 130 anos da sua peregrinação, da sua vida, foram poucos e foram ruins, foram maus. Veja, os primeiros anos da vida de Moisés, os primeiros 80 anos, né? Os primeiros 80 anos da vida de Moisés, nós podemos dizer que foram relativamente
sossegados. Os primeiros 40, como eu disse, ele estava no palácio, servido por todos, como um príncipe. Ele tinha tudo que ele queria, tudo que ele precisava, né? Qualquer necessidade dele, havia muitas pessoas para correr e atender. Então foram anos tranquilos, não foram anos de dificuldades, né? Um ano que ele tinha tudo à mão. Os próximos 40 anos em que ele passou em Midian também foram anos sossegados. Afinal de contas, ele lidava com ovelhas. As ovelhas são animais dóceis, mansos. A tendência da ovelha, com raríssimas exceções, é atender o pastor, obedecer o pastor, não criar dificuldades para o pastor. Então os primeiros 80 foram muito sossegados. Porém, os últimos 40 anos da vida de Moisés foram anos muito difíceis. No deserto, liderando uma nação de escravos murmuradores, que nem aceitavam a sua liderança e nem lhe davam o devido valor. Eles confrontavam Moisés, eles não obedeciam Moisés, eles não respeitaram Moisés, não valorizavam o libertador. Às vezes nós fazemos algo semelhante com Cristo e com o Espírito Santo. Não respeitamos, não valorizamos, murmuramos, reclamamos da vida, sem perceber que a nossa vida aqui até que é boa, não é tão ruim quanto a de muitas outras pessoas. Veja, o livro de Números, no capítulo 33, ele cita o nome de pelo menos 42 lugares onde o povo de Israel esteve acampado até chegar ao termo de Canaã, ao longo da jornada. Mas há um dado interessante, né? Então veja, o povo andou por 40 anos, nesses 40 anos ele acampou aproximadamente em 42 lugares diferentes, né? E o que há de interessante é que onde quer que Moisés morasse, Deus era sempre o seu lar. Moisés viveu no Senhor. Moisés sabia como permanecer no Senhor e encontrar nele as forças, o consolo, o ânimo que ele precisava para cumprir a sua responsabilidade. Se você tiver curiosidade, uma hora leia ali Êxodo, capítulo 33, versos 7 a 11, e você vai perceber que Moisés, toda vez que o povo acampava, ele armava uma tenda fora do acampamento, fora. E ali ele entrava na tenda e o Senhor descia e ali ficava com ele. Dali ele ouvia o Senhor, e quando ele precisava ele saía e julgava o povo. Mas ele armava uma tenda e morava no Senhor, se escondia no Senhor. Não é uma lição maravilhosa? Já nos dá um motivo porque Moisés se tornou um homem de Deus. Ele apreciava a companhia do Senhor. Ele gostava de estar com o Pai. E eu tenho certeza que essa disposição de Moisés encheu o coração de Deus de alegria. Eu creio, eu não sei, às vezes eu divago nos meus pensamentos, né? Às vezes eu fico imaginando que Deus ficava esperando ali, né? A hora do momento de mandar o povo parar, ele parava, né? Descia, quando ele parava, a nuvem parava, ou a coluna de fogo parava, o povo parava, e aí ele descia, quando descia era para montar o acampamento, e ali eles ficavam 8 meses, um ano e pouco, né? Ou um pouco menos, e ali o povo se armava. E eu acho que quando Deus fazia isso, ele ficava ali já olhando para Moisés. E aí Moisés pegava a sua barraquinha, saía fora do arraial, e ali armava a sua tenda, e aí Deus descia. Onde quer que Moisés morasse, Deus sempre era o seu lar.
Deus deve ser o nosso lar também. Nós temos que fazer de Deus o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Olha aqui o Salmo, né? Como nós lemos: Senhor, Tu tens sido nosso refúgio. Nosso refúgio, de geração em geração. É no Senhor que nós nos escondemos. O Senhor é o nosso refúgio. O Senhor é a nossa fortaleza. O Senhor é a nossa morada. O Senhor é o nosso porto seguro. Olha que coisa. Moisés entendeu isso. Armava sempre uma casa, um lar, para estar com Deus. Será que nós fazemos isso? Será que você faz isso? Você tem um espaço para Deus sempre, né? A sua morada é sempre Deus. Você tem uma casa aqui, eu tenho uma casa pela graça dele, mas não é nossa morada. Deus é a nossa morada, Deus é o nosso refúgio. Moisés dirigia-se a Deus como Elohim, Deus de poder, ou Deus da criação. Esse nome Elohim, né, ele era muito usado pelos hebreus. Ele levava a ideia, né, de Deus dando à luz as montanhas. E olha que interessante, porque as montanhas, no mundo antigo, elas simbolizavam aquilo que era confiável, aquilo que era duradouro, aquilo que não era abalado, aquilo que não passava com facilidade, né? Então Moisés tratava a Deus como Elohim, o Senhor que estabelece as montanhas, que é confiável, que é duradouro, que é gigantesco, inabalável, né? Houve 7 gerações de Abraão até Moisés. Abraão, Jacó, Isaac e por aí afora, né? Houveram 7, até Anrão, seu pai, né? E Coate, que ele era da tribo dos levitas, né? Levi, o Coate, os coatitas, que cuidavam ali de uma parte do santuário. 7 gerações até Moisés. Interessante é que essas 7 gerações de antepassados de Moisés foram gerações tementes a Deus. Eles temiam o Senhor. E Moisés era fruto dessas 7 gerações. Aqueles que possuem antepassados tementes a Deus, certamente têm uma herança muito, muito valiosa. E devem manifestar grande gratidão por essa herança, né? Meu pai era adventista de berço, mamãe não, hoje é, graças a Deus, né? Meu vovô era presbiteriano, se tornou adventista, a vovó já era, esposa de vovô já era adventista de berço, né? Não sei quantas gerações, mas me sinto abençoado, apesar de eu não ter nascido adventista, né? Nasci católico. Eu me sinto abençoado pela herança que eu recebi de gerações anteriores que temiam a Deus e que faziam da palavra de Deus, a Bíblia, os seus fundamentos, né? A sua coluna, a sua força, a sua rocha. Se você é assim também, louvado seja Deus. Se você tem antepassados adventistas ou cristãos, louvado seja Deus. Se não tem, seja uma para os seus filhos, né? Então veja, somos viajantes como Moisés e Deus é o nosso lar. O fato de ainda não termos chegado ao céu não quer dizer que não possamos morar com Deus, porque se não podemos ir a Ele, se armarmos a nossa tenda, Ele virá até nós. Segundo ponto, somos aprendizes. Nós somos aprendizes. E a vida é a nossa escola. Salmo 93 a 12 diz isso, né? Veja, Moisés foi educado em toda a ciência do Egito. O livro de Atos 7:22 diz isso. Moisés foi educado em toda a ciência do Egito.
Mas o que ele aprendeu em sua caminhada com Deus pelo deserto foram muito mais significativos, importantes e relevantes do que toda a ciência que o mundo lhe ofereceu. Há duas razões, duas lições fundamentais, né, muito importantes, que nós devemos aprender nessa escola da nossa vida. Duas lições, pelo menos duas lições muito importantes que temos que aprender na escola da vida, como aprendiz. Primeiro, nossa existência aqui na Terra é breve, passa rapidamente, portanto devemos usá-la da melhor forma possível. Então o Salmo 90, versos 3 a 12, ele fala da eternidade de Deus, né? De eternidade a eternidade, tu és Deus, e fala de que nós somos passageiros, né? Somos temporários, somos um soprinho, né? Então essa é a primeira lição que a gente tem que aprender. Nossa existência aqui é breve, passa rapidamente, então por isso, se ela é breve, se ela é curta, nós temos que aproveitar da melhor forma possível. Devemos tirar da nossa vida tudo aquilo que não permite que nós aproveitemos a presença do Senhor, que vem morar conosco e ser a nossa morada também. Segunda lição: a vida é difícil. A vida é difícil. Às vezes ela parece até fútil, mas viver é a única forma de amadurecer. Eu tenho certeza que se eu perguntar para 1000 pessoas, 1000 pessoas vão dizer que a vida poderia ser melhor para elas, que elas já tiveram muito sofrimento, e eu acredito, né? Muitas vezes a vida parece que é só sofrimento. Olha esse período, nós já estamos há 1 ano sofrendo com essa questão de pandemia. A vida é difícil, às vezes ela parece sem sentido, fútil, mas queridos, viver a vida é a única maneira de nós crescermos, de nós amadurecermos. Precisamos aprender isso. Claro que nós agradecemos a Deus pela ciência moderna, né, pelo ministério de profissionais competentes da área da saúde. Olha o que esses homens e mulheres têm feito esses dias. O sacrifício, a entrega, dia e noite. Alguns não dormem direito, alguns não comem direito, alguns se esquecem de si mesmos, das suas necessidades, para atender a necessidade dos outros. São ministros da saúde mesmo, eles têm um ministério, são competentes no exercício desse ministério. Então a gente tem que agradecer a Deus pela ciência moderna, com a saúde tão desenvolvida, e por esses profissionais. Porém, não devemos negar a realidade da morte. Ela não pode, toda a ciência moderna, toda a capacidade dos médicos e das equipes, não podem negar a realidade das mortes, milhares todos os dias, né? E nem que um dia a nossa hora vai chegar também, seja pela pandemia, seja natural, seja por outra forma qualquer. Por mais desenvolvida que a ciência esteja, a saúde, por mais capacitados que os profissionais que nos atendam sejam, a morte é uma realidade para mim, para você, e um dia ela vai nos encontrar. A escola da vida é uma preparação para a eternidade. Então a escola da vida nos prepara para a eternidade. E a eternidade com Deus. Então a escola da vida nos prepara para uma eternidade com Deus. Sem Ele, sem Deus, nós não podemos ser graduados. Nós não vamos permanecer, né? O mundo pode ter tudo, mas se não tivermos Deus, a gente não alcança o que queremos, a eternidade, né? Veja, comparada à eternidade,
eternidade, mesmo uma vida longa é como o dia de ontem que passou. A pessoa viveu 100 anos, 120 anos. Mas se você comparar com a eternidade, o que são 120 anos? Moisés viveu 120 anos. Se for comparar com o que Adão ou Matusalém, que mais viveu nessa terra, 969 anos, né? Se for comparar os 120 anos de Moisés com 969 de Matusalém, 120 de Moisés parece nada. Agora, se pegarmos os 969 anos de Matusalém e compararmos com a eternidade, não é nada. Só Deus é eterno. A Bíblia diz, o Salmo que nós lemos, né, ele diz assim, que nós somos como objetos levados pela corrente. Quando vem aquela enchente, né, vai levando tudo. Paus, pedras, folhas, lixo, gente, né? A enchente leva tudo. A Bíblia diz que nós somos assim, objetos levados pela enchente. A Bíblia diz mais, o Salmo 90 diz mais, que nós somos como a erva, né? Que aparece e logo murcha. Aquela região lá da Palestina, né? De Israel, a terra era muito rasa, né? Ela tinha pouca profundidade. Então a raiz da grama, ela não conseguia se aprofundar muito. Então quando nascia a grama, né, com o orvalho ou com a chuva, ela logo ficava verde, vistosa durante a manhã, né? Amanhã sempre tinha um orvalho, um sereno, aí ela amanhecia verdejante, viçosa, né? Gloriosa. Mas durante o dia o sol causticante queimava, e quando chegava a tarde ela já estava sequinha, no mesmo dia ela tornava verde de manhã, seca à tarde. Assim o Salmo 90 diz que é a nossa vida. Ela nasce, mas logo murcha. Deus é longânimo, é claro, mas as murmurações e rebeldia de Israel em Cades Barneia testaram até mesmo a sua longanimidade. Quando a nação voltou ali a Cades Barneia, depois desta rebeldia, aqueles que saíram ali para vagar no deserto pelo castigo, né, já saíram de lá com 20 anos, quando voltaram já estavam na casa dos 60 anos. Imagina, 60 anos. Moisés, ele considerou aqui no Salmo 90, né, um limite de idade. Ele disse assim que a vida ela vai até os 70 anos, em havendo vigor 80. E nesse caso o melhor deles é enfado e canseira. Então veja, quem partiu, chegou em Cades Barneia, era para entrar e viver na Nova Canaã, terra que emana leite e mel. Não, se rebelaram, aí saiu. Quem saiu dali a primeira vez e vagou com 20 anos, e vagou 40 anos no deserto, quando voltou estava agora com 60, e entraram em Canaã, mas iam viver quanto tempo? 70, 80 anos. Então mesmo uma geração todinha morreu no deserto, mas aqueles que não morreram no deserto, que eram jovens ainda, desfrutaram muito pouco de Canaã, porque já entraram em Canaã próximo do final. A maioria aproveitou poucos anos na nova terra. Queridos, a humanidade ela paga o preço por seus pecados. Nós hoje pagamos o preço. Nossa geração ela não é mais tão longeva quanto no passado por causa dos nossos pecados. Nós não contamos a nossa vida em dias. Nós contamos a nossa vida em anos. Quando pergunta qual é o seu tempo, eu tenho 57 anos, eu tenho 20 anos, eu tenho 60 anos, eu tenho 30 anos. Nós não contamos a nossa vida em dias, mas nós vivemos um dia de cada vez. Precisamos viver um dia de cada vez, e cada dia na presença de Deus. É por isso que Moisés escreve assim:
escreveu no Salmo um pedido: ensina-nos a contar os nossos dias. Se Deus vai ensinar, Ele tem que estar junto. Então nós vivemos, nós marcamos nosso tempo por anos, mas devemos viver um dia de cada vez, e todos eles na presença do Senhor. Um único dia longe do Senhor pode representar um mal tremendo, um mal, não tem nem palavra para descrever. Um dia passado longe do Senhor faz muita diferença. Então veja, uma vida bem vivida, né? Nós somos aprendizes e a vida é a nossa escola. Temos que aprender a viver bem. Então, primeiro insight, né? Nós somos viajantes, mas Deus é o nosso lar. Não importa onde estejamos, Deus é a nossa morada. Segundo insight, né? Nós somos aprendizes e a vida é a nossa escola. E terceiro e último insight, né? Testemunho da vida de Moisés: somos cristãos e o futuro é o nosso aliado. É o que diz o Salmo 90 nos seus versos finais, de 13 a 17. Sem dúvida a vida é difícil e Deus nos disciplinará. Amém. Ele nos disciplinará se nós não aprendermos as lições de obediência e não nos sujeitarmos à sua vontade. Mas a história nunca vai terminar a isso. Apesar da moldura sombria do Salmo 90, né, que falou sobre a morte, que a gente passa como a água que leva, né, os objetos, né, como a grama que floresce depois murcha, como o dia de ontem, né, apesar dessa moldura sombria, o Salmo fala de vida e não de morte. O assunto principal do Salmo é vida, não de morte. As experiências passadas e presentes da vida nos preparam para o futuro. Então, a experiência que nós vivemos no passado, as experiências que estamos vivendo hoje, nos preparam para o futuro. Mas a vida como um todo nos prepara para a eternidade. Há um pensamento que diz assim: pessoas ignorantes leem o passado na história. Pessoas cultas, sábias, leem o futuro. Então, quando eu leio a história da humanidade, quando eu leio a Bíblia e vejo os erros que os homens cometeram, eu tenho que ver o meu futuro. Se eu cometer esses erros também, eu vou ter o mesmo problema que eles, né? Então, essas experiências são importantes, passadas e presentes. Elas direcionam, encaminham o nosso futuro. Mas a nossa vida está nos preparando para a eternidade. Quando Jesus Cristo é o nosso Salvador e Senhor, podemos garantir 100% de que o futuro é nosso aliado. Moisés perguntou no Salmo: até quando, Senhor? Até quando nós vamos ser isso, essa brisa, esse sono, tipo umas horas, a vigília da noite? Até quando a gente vai ser tão frágil assim? Esse até quando parece que era uma referência a Moisés também ao maná, né? Uma referência ao maná que diariamente, 6 dias por semana, né, caía sobre a terra, representando, né, o pão que descia do céu, né, representando a Jesus Cristo, o pão da vida. Então todo dia, quando o povo acordava, já estava lá aquela camada de maná, né, representando a Jesus, o pão da vida, a sua palavra, e com aquele alimento eles conseguiam energia para viver o restante do dia. Quem começa o dia com o Senhor? Quem começa o dia com o Senhor
e se alimenta da sua palavra, da sua Bíblia, desfruta das suas bênçãos. É o sustento que a palavra de Deus nos concede que nos permite sermos peregrinos fiéis e aprendizes bem-sucedidos. Eu sou um viajante, meu lar é o Senhor. Então, se eu quero ser um peregrino fiel, eu tenho que fazer de Deus minha morada, através da palavra de Deus, trazendo para o meu lado, ouvindo. Se eu quero ser um aprendiz de sucesso, eu também tenho que me render à palavra de Deus. É verdade que talvez muitas dessas compensações que Deus dá para nós, né, o maná, a palavra de Deus, companhia do Espírito Santo, o ministério dos anjos, uma igreja que Ele estabeleceu, talvez nós só sejamos capazes de entender algumas dessas compensações que recebemos aqui, ainda aqui nessa terra, depois que nós chegarmos lá na eternidade. Eu acho que nós não temos uma ideia completa, uma visão ampla de como essas compensações são importantes. Mas um dia nós vamos ter quando estivermos lá. Moisés pediu a Deus que o povo que ele dirigia, né, ele, o povo, tivesse tanta alegria no futuro quanto as tristezas que eles haviam experimentado no passado. Então Moisés falou: Senhor, por favor, está aqui no finalzinho do Salmo, né? Ele diz assim: Senhor, alegra-nos por tantos dias quanto nos tens afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade, hein? A dificuldade. Então Moisés diz assim: ó, Senhor, já que a quantidade de sofrimento que a gente tem, que seja a quantidade de alegria, né? O mesmo tanto de problemas que nós vivemos, que o povo tenha de solução, de satisfação. Mas Deus disse não. Deus prometeu aos seus filhos bênçãos mais numerosas do que os fardos que ele carregava. E até Filipenses diz isso também, não só o Antigo Testamento, não. Deus prometeu isso no Antigo Testamento e confirmou no Novo, né? Filipenses diz que Deus nos dá nos dá além daquilo que pedimos. Nós pedimos uma coisa, Deus vai além, né? Queridos, a glória vindoura supera em muito sofrimento que nós vivemos hoje. Muito mesmo. A glória vindoura, a glória que nos aguarda, ela vai superar infinitamente qualquer sofrimento que tivermos aqui. E olha que nenhum de nós iremos sofrer tanto quanto Cristo. Mas ainda que sofrêssemos tanto quanto Cristo, a glória futura superaria todo esse sofrimento. Veja, Moisés perdeu a calma em um determinado momento e não pôde entrar em Canaã. E era um sonho de Moisés entrar em Canaã. Mas uma palavra, uma desobediência melhor, uma atitude errada, não permitiu que ele realizasse esse sonho. Impediu que ele alcançasse a glória. Moisés chegou à terra prometida, né, levando um povo. O povo entrou e ele ficou. Mas a glória que ele aguardava superava em muito o que ele melhor imaginava da Canaã terrestre. Ele não alcançou a Canaã terrestre, mas ele alcançou a Canaã celestial prometida por Jesus. E ele, nessa Canaã celestial, ele compartilhou com Elias a glória de Deus. E Elias e Cristo compartilharam essa glória de Deus também com os discípulos ali
no Monte da Transfiguração. Nós poderíamos dizer, poxa vida, Moisés sofreu tanto para levar aquele povo e ainda ficou de fora. Mas a glória de hoje estar com Deus supera em muito a frustração de ter ficado de fora. E isso é muito bacana, é muito bonito. Por quê? Porque Moisés armava a sua tenda do lado de fora do arraial, do acampamento, toda vez que o povo parava, para morar com Deus, fazer de Deus sua morada. E quando Moisés passou, Deus falou, agora, como você deixou eu sempre morar com você lá na tenda, agora você vai morar comigo no meu tabernáculo. Olha, me arrepio aqui. A bondade, Deus é fantástico, Deus é maravilhoso, Deus é sensacional. Eu já falei isso aqui para algumas igrejas. Moisés é o personagem da Bíblia depois de Cristo que eu mais admiro. Acho que porque quando eu fui para a igreja adventista a primeira vez, em 70, olha que eu lembro, hein? Janeiro de 75. E entramos na igreja e me levaram para o juvenis. E a irmã estava passando a lição da escola sabatina, a Maria. E ela passou, perdão, mãe Estela, ela estava passando a lição da escola sabatina e falava sobre Moisés. Aquela história do menininho que foi colocado num cesto de junco, colocado no Nilo com meio de crocodilos, e aí a irmã foi cuidando e chegou e Deus livrou o menino e dele se tornou um grande livro. Eu acho que essa história entrou no meu coração assim. Então Moisés passou a ser meu personagem principal até Cristo, né? E quando eu li assim que Deus não deixou ele entrar em Canaã, eu fiquei tão magoado com Deus, mas tão magoado com Deus. Falei, puxa vida, Senhor, esse homem aguentou aquele povo 40 anos, o que ele ouviu, quantas vezes ele foi magoado, ferido, e é porque ele desobedeceu o Senhor ali, uma vez, ali no final, assim, uma vez não, né? Houveram mais, mas ali o Senhor não deixou ele entrar, eu fiquei magoado. Até um dia que um pastor da conferência geral esteve lá no NASP, e aí, quando eu era estudante ainda, e ele pregou sobre Moisés e revelou, né, que o plano de Deus era que Moisés já entrasse direto na Canaã celeste e não na terrestre. O plano era melhor. E aí eu pedi perdão a Deus de ter abrigado no coração um ressentimento, né? Olha como Deus é. Falou, Moisés, você deixou eu morar com você lá na sua tenda, agora você vai morar comigo na minha tenda. Vamos continuar junto. Você acha que Moisés hoje ele lembra dos sofrimentos que ele teve, das decepções, das frustrações, podendo estar ali ao lado do pai, do filho? Não, muito superior, né? Então, queridos, somos viajantes e Deus é o nosso lar. Somos aprendizes e a vida é a nossa escola. Somos cristãos e o futuro com Cristo é o nosso aliado. E concluindo, né, as dificuldades que o Senhor não puder compensar aqui na terra, com certeza elas serão compensadas no céu. Eu creio que muitas vezes Moisés sentiu que o seu trabalho era passageiro e vão. Eu acho que Moisés às vezes se perguntava, será que vale a pena todo esse esforço, essa nação? Como eu disse, né, em várias ocasiões o povo magoou profundamente a Moisés, entristeceu o seu espírito. Mas aprenda uma coisa: nenhum trabalho realizado para Deus, nenhum, ficará sem recompensa. Nenhum trabalho realizado para Deus ficará sem recompensa. E a recompensa sempre excederá o que é dever. E muito. Então, se você acha assim também, né? Se você se sente assim, minha vida não vale a pena,
meus esforços. Eu confesso que como pastor, às vezes eu sinto assim também. Puxa vida, parece que a minha vida vazia, não é o que eu gostaria que fosse. Será que vale a pena? Mas aí vem esse pensamento, né? Nenhuma obra realizada para Deus ficará sem recompensa. O favor do Senhor não nos abandona nunca, como não abandonou Moisés. O Senhor sempre esteve com Moisés, desde o cesto de junco, quando ele era um bebê, até a velhice, quando ele subiu ao Monte Nebo para morrer. Deus estava ali com ele. O favor do Senhor nunca o abandonou e não nos abandona também. Nem na velhice, nem nos nossos erros, nas nossas quedas, quando desobedecemos a Deus, batemos na rocha ou em fez falar. Nem nos tempos da aflição, ou nem mesmo quando nós nos encontramos com a morte. Nem quando a morte olhar nos nossos olhos, o favor do Senhor nos abandonará. Bem-aventurados os que morrem no Senhor. Sim, para que descanse das suas fadigas e as suas obras os acompanhem. O favor do Senhor nunca estará distante de nós. Moisés pecou, como eu disse, não pôde entrar na Canaã. Aqui ele conduziu uma nação inteirinha. Conduziu o povo, mas não conseguiu conduzir a si mesmo para dentro de Canaã. Porém, Moisés pôde entrar na Canaã celestial, para a qual Jesus o conduziu. Moisés não pôde entrar na Canaã, em que ele era o condutor, mas ele pôde entrar na Canaã, que Jesus é o condutor. E todos nós podemos entrar também, porque Jesus é o guia certo, é o libertador certo, é o líder certo, maior do que Moisés. A Bíblia diz que Jesus contendeu com Satanás por Moisés. Ele contendeu, brigou com Satanás por Moisés e colocou Moisés em segurança com o Pai da eternidade, o Deus Todo-Poderoso, o Elohim. Foi lá na sepultura, buscou Moisés, o inimigo não queria deixar ele. Falou: Senhor, te repreendo. E levou Moisés e colocou do lado de Deus, sob a glória de Deus, junto ao Pai, o Pai da eternidade. Queridos, Jesus está contendendo por você e por mim também. Ele está contendendo, está brigando, ele está sangrando por você e por mim também, assim como ele contendeu por Moisés. Agora, façamos como Moisés. Vamos armar uma tenda, como Moisés fez, e morarmos com ele, com o Pai, com o Espírito Santo, com Deus. Vamos armar uma tenda fora da rotina do nosso dia a dia, fora dessa correria maluca, fora dos interesses mundanos. Vamos longe da multidão de problemas, de murmurações, de contendas. Vamos armar uma tenda e vamos viver ali em paz, em alegria com Deus. Vamos nos acostumar aqui à presença do Pai, para que um dia nós possamos, como Moisés, habitar na tenda que o Senhor preparou para você e para mim. Arme a sua tenda e aprenda a viver na sua presença. É o que Deus mais deseja, é o que Deus mais quer. Que Deus te abençoe, que Deus seja a alegria da tua vida, como Ele foi a alegria de Moisés. É o meu desejo de oração. Amém? Vamos orar? Querido Deus, o Senhor continua sendo o nosso refúgio sempre, de eternidade a eternidade. Tu és Deus.
nós continuamos sendo uma brisa que passa, uma vigília da noite, como uma erva que nasce e logo murcha, como objeto, os detritos levados pela corrente de água, pela enchente. Mas o Senhor é rocha, o Senhor é a montanha, o Senhor é inabalável, o Senhor perdura para sempre. Finca-nos, ó Pai, em Ti, seja o nosso alicerce. Dá-nos condições de armarmos uma tenda onde o Senhor e nós possamos habitar em calma, em paz, em reflexão, em tranquilidade e em amor. Que possamos nos acostumar à Tua presença ainda aqui nessa terra, para um dia desfrutarmos dela aí no céu ao Teu lado, como Moisés, como Elias, compartilhando da Sua glória. Por favor, ó Pai, abençoa todo o Teu povo, abençoa todos os nossos queridos irmãos, especialmente aqueles que estão doentinhos. Levanta-os para que eles possam, ó Pai, armar a tenda ainda aqui na terra. Se não for possível, ó Pai, coloca-os num descanso de paz até o dia que o Senhor os possa chamar novamente, para que eles habitem contigo no Teu tabernáculo. Continua conosco e dá-nos, por favor, uma boa noite. É o que nós pedimos em nome e por amor de Jesus. Amém. Até sábado, meu querido. Que Deus abençoe até vocês. Chegou aqui a princesa. Tchau, até sábado. Até sábado.